Olá, este é o quinto e último vídeo de apresentação do meu pacote de software Epidemia, que está disponível para ser baixado no github.com. Vamos ver nesse vídeo o que decorre de clicar no botão SQLite na janela do aplicativo Epidemia, que gera o banco de dados epidemia.sqlite, que está na pasta, que fica na pasta Workdir, Epidemia Workdir. Vamos ver também a estrutura desse banco de dados, né? E qual é o significado de cada um dos seus elementos, assim como também vamos ver como se faz para obter os resultados que se deseja desse banco de dados, né, através de consultas do tipo SQL. Também vamos conhecer o aplicativo Epidemic 2D, como fazê-lo funcionar, como operar com ele e como interpretar os diferentes símbolos nele contidos. Bom, uma vez que você gravou os dados no arquivo SQLite, clicando no botão SQLite aqui da janela da simulação de Epidemic, você vai ter, então, acesso, você terá acesso ao arquivo SQLite, epidemia.sqlite, que está aqui na pasta de trabalho do Epidemia, né? Então, você vai ter acesso através de um aplicativo que leia a banco de dados SQLite. Eu uso o DB Browser for SQLite, me parece o mais fácil e, além de tudo, é público, não sem problema de pagamento de royalties ou de mensalidade, o que seja, certo? Você vai ter acesso ao banco de dados, que consiste em duas tabelas estruturadas, a URB e a Individual. A tabela URB ela é composta de colunas que são obtidas da parametragem da simulação, que são esses valores todos aqui, inclusive os que estão desabilitados, né? Se toda essa informação, se a vacinação está ativa ou não, se a variabilidade da distância social, mobilidade, enfim, inclusive até o controle dos gráficos aqui são todos guardados na tabela URB, né? E os nomes são razoavelmente bem simples de entender, eles são autoexplicáveis, né? Aqui o nickname, apelido, é o nome que você deu quando você clicou no botão SQLite, né? Ele pergunta o nome, o apelido daquela simulação, está aqui, ela é guardada aqui, o instante em que foi gravado, a semente de números aleatórios, o número de etapas e número de rodadas, né, que foi feito naquela simulação, o número de indivíduos, né, o período de incubação. Todas essas informações são guardadas em colunas cujos nomes lembram ou são fáceis de identificar com respeito na identificação dos dados dos parâmetros da epidemia. A outra tabela, então, é a tabela dos indivíduos, né, que os indivíduos foram criados, eles têm propriedades que vão mudando passo a passo, e essas propriedades, outras são permanentes, outras mudam passo a passo, e aqui estão a identidade do indivíduo, a identidade da URB, né? Porque você pode guardar várias URBs, como você vai ver daqui a pouco, né?
e o número da rodada, rodada a rodada, então vai dar vai ter essas informações, isso aqui pode mudar, né? E isso aqui não muda, essa é permanente, é intrínseca do indivíduo. O período também, o XY é a posição dele na área, né, em que ele está circulando, isso muda passo a passo, né? Se ele pode morrer ou não, isso é um dado permanente, se ele é assintomático ou não, se foi vacinado e quando foi vacinado, aqui está dado aqui, se esse valor, se ele é um valor negativo, um valor menor que 1, ele então não é vacinado. Isso indica que ele não foi vacinado. Se ele foi vacinado, aqui essa coluna aqui indica a etapa, a rodada em que ele foi vacinado. É a mesma coisa com a morte. Se ele morre, né, ele ganha um valor que é justamente a rodada em que ele falece. Tá? Senão, ele ganha um valor negativo, um valor -1. Tá? O tempo de incubação é um valor intrínseco. Se ele está imune ou não, é um valor que varia de acordo com a situação, rodada a rodada, e a mesma coisa se ele está infectado ou não, que varia, caso ele aconteça de ele ser infectado, ele será marcado, e enquanto ele estiver infectado, passando pela incubação e pela doença, ele estará com esse valor verdadeiro, né? Quando passa esse período, ele volta a ter um valor falso. Se ele está imune, ele ganha a imunidade no momento que ele é contaminado, tá? Ele passa pela incubação, ele passa pela doença, ele fica imunizado, certo? Ou isso só vai mudar se ele morre, que aí fica marcado aqui a rodada que ele morre, ou se ele é passível de ser reinfectado. Quer dizer, então, depois do período que é demarcado para ele poder ser reinfectado, se isso aqui é verdadeiro, então essa imunidade vai cair, vai se tornar falsa. Né? Dado isso, então, você pode percorrer, né, fazer o browser dos dados, né? Aqui estão todos os dados da tabela indivíduo, aqui estão os dados da tabela URB, são várias URBs, 2, 4, 5, você pode ver aqui, né? Todas elas têm um apelido, e todas elas foram executadas com dados que variaram de acordo com aquilo que eu determinei para as simulações para verificar o resultado de cada uma, e o resultado, então, é dado nessa tabela de indivíduos. Tá? Essa tabela, então, é possível fazer consultas, né, e obter informações, ou mesmo recuperar informações que foram mostradas na própria simulação, como aqui você pode recuperar essas informações, né? Ou então obter informações que nem são dadas ali naquela janela. Tá? Para ajudar a fazer as simulações, para fazer as consultas e permitir que você tenha as informações que você deseja, né? Eu disponibilizei lá no GitHub, debaixo da estrutura do pacote Epidemia, existe um arquivo chamado queries.sql. Essas queries.sql permite que você, então, possa verificar, né, dar uma olhada em alguns exemplos de como fazer as consultas que você deseja, certo? Eu estou gravando aqui, estou recuperando aqui, e aqui está alguns exemplos, né, com comentados de como fazer as diferentes consultas, certo? Consultas de sujeitos ou de indivíduos suscetíveis, né? Consultas
daqueles que estão em incubação, conduz aqueles que acabaram de ser infectados, por exemplo. Isso aqui me dá essa informação, né? É obtida através dessa consulta, né? E aí você vê aqui embaixo a identificação da URB e a rodada a rodada, quantos foram infectados, né? Você pode, por exemplo, no DB Browser Forensic Labs, você pode ter a facilidade de olhar o gráfico do resultado. Eu não vou colocar o resultado agora, porque estão as 5 simulações juntas aqui, porque eu não defini que simulação que foi. Então, eu posso definir agora, por exemplo, e definir qual a URB que eu quero. No caso, a 3, é com a variação, com a distanciamento e mobilidade variável. Foi assim que eu chamei. Então, para fazer para saber o resultado dessa simulação para esse dado, basta eu rodar aqui dessa forma, marcar e rodar, você tem, então, os dados obtidos aqui. Aqui você tem a facilidade de obter, de fazer o gráfico, né? Como a URB é uma só, né? É a 3, então você pode marcar como X a rodada e pode marcar como Y1, no caso, o resultado que é os que tiveram contato, e você tem aqui o gráfico rodada a rodada, né? Eu escolhi esse tipo de formatação do gráfico, podia ser assim, podia ser dessa forma, como queira, né? Eu escolhi aqui, porque é o que mais se parece com a janela da simulação, tá? Então, você tem o número de indivíduos infectados, rodada a rodada, representa a mesma coisa na realidade, como o número de notificações por rodada, ou no caso aqui, como eu já tinha falado anteriormente, para o caso do coronavírus, cada rodada representa uma semana. Então, essa aqui é a curva das notificações, né, até o fim da epidemia, né? Então, dessa forma, você pode ter várias informações e, enfim, as pessoas podem ficar à vontade, dando uma olhada aqui nos exemplos das consultas, né, como é feita, e na estrutura de banco de dados, você pode obter as informações que você se interessar o que quiser, né? Muito bem. Chegamos a um ponto em que me parece que vale a pena visualizar o que aconteceu nas simulações que foram feitas no aplicativo do Epidemia. Para visualizar essas simulações e ver o que aconteceu dentro de uma esquematização de uma superfície em 2D, né, e com os indivíduos se deslocando ali dentro daquela superfície, então eu desenvolvi um aplicativo chamado Epidemic 2D, que se encontra dentro do pacote Epidemia no github.com, no GitHub. Esse aplicativo está aqui, né? Chama-se Epidemic 2D, né? E eu desenvolvi para poder visualizar o desenrolar das simulações que foram feitas. Importante. Esse aplicativo ele só funciona, tá, se existe
se existe, desculpe aqui, se existe esse arquivo epidemia.sqlite na pasta de trabalho do Epidemia. Tá? Se esse arquivo não existe, esse programa não vai ser lançado. Tá? Ele não vai funcionar. Pode botar ele para funcionar se você rodar dentro do Windows, né, num esquema de janelas, como o Windows, como o GNOME, como o KDE, como o macOS, você não vai ver acontecer nada. Né? Se você lançar no terminal, você vai ter mensagens de erro dizendo que o banco de dados foi lido com erro. Houve um erro na leitura do banco de dados. E o significado é esse, que não existe o arquivo epidemia.sqlite. Para esse programa funcionar, é preciso que exista esse arquivo. Por quê? Porque ele vai tirar os dados para funcionar a partir desse arquivo. Então, o que vocês estão vendo aqui não é o status, né, de uma simulação, rodando uma simulação. Isso aqui você está vendo são simulações que já foram feitas. Ele está apenas mostrando os dados. Ele está apenas mostrando dados para visualização, certo? Essa janela é composta da seguinte maneira. Aqui, nesse combo aqui, você pode escolher qual é a URB que foi gerada, né, nas simulações. Uma vez que você escolhe uma aqui, certo? Você tem que guardar, tem que carregar. Tá? Tem que esperar passar o carregamento. Quando o carregamento estiver pronto, aí você pode fazer o aplicativo funcionar. Tá? Ele está demorando um pouco mais, talvez porque eu estou gravando. Né? Olha aqui, ele já carregou. Essa imagem aqui não mudou de uma para outra por uma razão simples, porque trata-se da mesma série de sequência de números aleatórios. Não sei se vocês viram, né, nos casos da explicação da epidemia, você pode gerar vários números aleatórios diferentes e cada número aleatório diferente vai gerar um conjunto de dados diferentes. Né? No caso, eu escolhi fazer todas essas simulações com a mesma sequência de números aleatórios. Então, você vai ver a mesma imagem aqui, sempre que carregar qualquer outra dentro desse quadro. Se você gerou simulações com números aleatórios diferentes, você vai ver uma distribuição diferente de dados aqui. O que essa janela está mostrando? Essa janela está mostrando o seguinte: aqui é o espaço da URB, né? Onde acontece o desenrolar da epidemia, tá? Supondo, claro, num modelo em que os indivíduos estão se deslocando em 2D. Né? Ninguém está subindo, ninguém está descendo. Todo mundo está indo para lá e para cá. Tá? A cada quadrado desse, cada elemento desse, cada ponto desse, independente de como está marcado, é um indivíduo. Tá? E o indivíduo será determinado, o status do indivíduo é determinado pela diferença de forma e cor. Tá? Então, eu escolhi, quando foi lançado a simulação, eu escolhi 4 indivíduos inicialmente infectados. Esses aqui vão infectar os outros. Né? São esses que estão as estrelinhas de 5 pontas em laranja. Então, você pode ver aqui que a cor laranja indica que eles estão infectados e doentes. Tá? Então, aqui o quadro é dividido em o quadro de anotações é dividido em duas partes. Aqui dá a condição e aqui dá o status. Né? A condição é o seguinte: o indivíduo pode ser suscetível, no formato de um quadrado, pode estar doente e ser sintomático, que é uma estrelinha de 5 pontos, pode estar doente
e ser assintomático, que é uma estrelinha de 3 pontas, e pode estar imunizado, que é um pequeno círculo. Tá? Então, você vê aqui, todos, a grande maioria, menos esses 4, eles têm o formato do quadrado. Logo, eles são suscetíveis. Tá? Aqui embaixo, o status indica o status, claro, do indivíduo, ponto a ponto. Se ele está saudável, em azul, se está incubando, se está doente e é de risco, né, se ele pode morrer, se ele sarou, se ele está recuperado, se ele morre, né, se ele eventualmente está vacinado e se ele volta a ficar suscetível novamente através de uma recorrência da suscetibilidade depois de ter sarado e passado um período imunizado, ou vacinado, ou curado da doença. Tá? Então, você pode ver aqui com esses quadrados, todos são suscetíveis e estão saudáveis, certo? Porque estão em azul. Esses aqui, eles estão doentes, tá? E são sintomáticos, porque eles são de estrelinhas de 5 pontas. Tá? Então, você clica aqui no Go, aqui embaixo é o controle da evolução da epidemia, você clica no Go e ele começa a, então, ir passo a passo, mostrando o que está acontecendo. Aqui, nesse ponto, vamos parar para uma explicação. Tá? O que você vê aqui? Você vê que, além dos indivíduos que estão suscetíveis e saudáveis, alguns deles já se tornaram doentes. Tá? Alguns deles já tomaram contato com a doença, tá? E estão incubando, e outros já ficaram doentes, e outros estão morrendo. Tá? O fato de alguns terem o tamanho aumentado, além uns têm um valor, tem um tamanho aumentado, outros têm um tamanho menor, diminuído, menor, né, do tamanho comparável dos suscetíveis saudáveis, é pelo seguinte: os que estão em tamanho maior, quer dizer, a ideia é mais ou menos como a coisa vai evoluindo e à medida que vai ficando contaminado ou vai mudando de estado, vai espocando no gráfico, né? Então, aqui significa que eles estão se tornando, na situação indicada, né, nessa rodada, no caso aqui, a rodada 8. Esses aqui, né, que foram contaminados pelos outros inicialmente infectados. Tá? O fato deles terem uma estrelinha de 5 pontas significa que eles são sintomáticos. Aqueles que estão com estrelinha de 3 pontas são assintomáticos. Este aqui está em cor magenta, este aqui também está em cor magenta, está se tornando doente depois de passar pelo período de incubação e está em risco de pode morrer. Tá? Se você voltar um aqui, você vê que aqueles esse aqui é como você pode ver, ele ficou doente numa rodada anterior, ele é assintomático e pode morrer, é de risco. Tá? Então, avançando aqui, ele morre. Você pode ver que houve uma evolução aqui. Outros também, aqui, ele tem algum paciente de risco aqui, provavelmente esse aqui, né? Ele se deslocou e morreu. Nessa rodada, ele está morrendo. Do lado dele está um outro paciente de risco também, que pode morrer, tá? Mas está se tornando doente naquele momento. Os que estão em bolinha cinza é os que estão sarando nessa rodada, tá? Você pode ver que existem uns já com bolinha menor, que eles sararam em rodadas anteriores. Tá? Então, ele vai fazendo evoluir aqui, você vai vendo como a coisa vai evoluindo e vai ver vai vendo a contagem de elementos na sua condição, né, passo a passo. Tá? O processo vai terminar quando o número de doentes for 0. Tá? Quando ele tiver 0, ele não vai ter ninguém mais
ninguém mais em condição de ser infectado, não, ninguém mais pode ser infectado, ele se torna zero e a coisa para, né? Se aqui está dizendo que houve 41 rodadas, na rodada 40 ele para. Por que aqui 41 e aqui 40? Por quê? Aqui está indicando o número de rodadas e aqui está indicando a rodada, que começa do zero, né? O número da rodada contando com a rodada zero são 41 rodadas. Tá? Aqui você pode ver, adicionalmente, tá? Que e nessas rodadas que estão acima de 30, né, vocês podem ver que existe gente que era saudável, que estava que era imunizado, que sarou da doença, sobreviveu à doença e sarou, mas que naquela rodada ele torna-se suscetível de novo. O que isso significa? Esses aqui se tornaram suscetíveis em rodadas anteriores, né? E esses aqui já estão ficando suscetíveis nesta rodada. O que significa? Significa que se tem alguém doente aqui, tá, nas imediações dele, na proximidade desses elementos, eles podem ficar doentes de novo. Tá? Então, por sorte, tá, a epidemia está acabando e os últimos doentes, aqui só tem um doente, né? Teria que procurar ele por aqui, é uma cor meio grave. Está ele aqui, ó. O último doente está aqui, tá? Ele é assintomático, mas não tem ninguém por perto para ser, infectado. Então, a doença fatalmente vai se terminar, né? A moléstia está no fim. E no final, quando a epidemia cessa, você tem alguns que podem ser reinfectados, mas não tem ninguém para infectá-los. Isso significa que eles estão livres, se livraram dessa possibilidade. Tá? E alguns, né, permaneceram, você pode ver aqui, esse, quantos ficaram? 4, né? Esse, tem mais um aqui. Tá? Esses 4 deram sorte, e apesar de tudo que aconteceu em termos de contaminação, eles deram sorte e não foram infectados, não ficaram doentes. Tá? Então, esse é o resultado do que essa visualização pode oferecer. Tá? Pode ser também no caso de vacinação. Eu vou dar aqui um exemplo de um processo, de uma simulação em que houve vacinação, tá? Para completar, então, a explicação de como a coisa evolui, como esse gráfico mostra a evolução da epidemia, sinalizando com formatos e cores o status e a condição de cada indivíduo. Então, voltamos aqui novamente ao início da campanha, sob as mesmas condições, na mesma série aleatória, e vamos ver como é que ele evolui. Enquanto a vacinação não continua, a sua evolução é semelhante à anterior, da sem vacinação. Tá? Na 10ª começa a haver a vacinação. Aí o quadro muda, tá? A situação muda, então esses em verde estão vacinados, tá? O verde significa que os indivíduos são vacinados. No entanto, é importante dizer, alguns não pega, a vacina não pega, porque ele não se torna imunizado, né? Porque imunizado é só quem está dentro do círculo, que está marcado com o círculo. Eles são vacinados, mas continuam suscetíveis. Significa que a vacina não pegou, né? Aquela velha história. A vacina ela tem uma eficácia de 70%. Então, 70% dos indivíduos vacinados, a vacina vai pegar. 30% não vai pegar e a pessoa vai achar que está imunizada e ficará doente. Tá? E vamos ter aqui casos que eu olhei aqui, por exemplo, esse aqui, tá? Esse aqui também, essa estrelinha verde de 5 pontas, essas estrelinhas verdes de 3 pontas
indica o seguinte, que a vacina não pegou, eles eram suscetíveis, ficaram doentes, tá? Foram infectados e estão doentes. Tá? Estão doentes, e esse aqui ele é vacinado, é sintomático, tá? Ele mostra-se doente, e esse aqui não, ele é vacinado, é assintomático, ou seja, é possível que ele esteja doente, esteja infectando, mas não percebe. Ele acha que a vacina pegou nele. Tá? Enquanto que os outros aqui não foram vacinados, eles estão entrando na condição normal, como se não houvesse vacina. A coisa vai evoluindo, pode ver, tem gente morrendo, tá? Gente assintomático morrendo, e isso é importante. Tem gente que morre assintomático, tem gente que fica doente assintomático e está infectando os outros. Aqui, esse aqui infectou, né? Eventualmente esse aqui não infectou, mas há outros que infectam, não é? E esses aqui infectaram, eles infectam, tá? Na contagem oficial, as pessoas ficam doentes, mas a origem da infecção não é conhecida. Isso faz com que o número de quer dizer, a capacidade de contágio do vírus, aparentemente, ele é superior, né, ao que realmente é. Né? É aquilo que eu disse no vídeo anterior, né? O fato de um vírus ser menos agressivo, certo? Ou seja, o número da população de assintomáticos aumenta, faz parecer que a capacidade de contágio é maior, né? E eu fico vendo no noticiário, a pessoa apareceu uma nova variante muito mais contagiosa, que me parece um pouco fora do esperado, porque normalmente acontece o contrário, as variantes se tornam menos agressivas, pelas razões que eu dei anteriormente, né? Mas que o número de assintomáticos é grande, né? O que parece, em termos observacionais, em termos observados, que a doença é muito mais contagiosa, porque está aparecendo doente de não se sabe de onde, né? Já que os assintomáticos eles infectam, contagiam, mas você não vê. Tá? E aqui a coisa vai evoluindo, né? O número de rodadas vai para 74, né? Já que a vacinação ela faz achatar a curva, né? E a coisa vai avançando, embora tenha poucos doentes, né? A epidemia ainda é um perigo, porque tem gente suscetível, tem gente capaz de ser infectado, estão aparecendo, veja aqui, estão reaparecendo pessoas que anteriormente eram imunizadas, voltaram a ser suscetíveis, então ainda há o perigo dessas pessoas serem infectadas novamente, levando a uma extensão da epidemia muito maior e até não terminar, se tornar uma endemia. Né? Ela vai em volta em ondas, mas ela não termina nunca. Né? E aí está terminado o processo. Né? Ficaram 124, não foram jamais infectados, saíram imunes, saíram isentos, vamos dizer assim, livre da epidemia, né? Passaram reto, né? sem ser infectado, sem ser incomodado, né? E em número maior do que no caso da epidemia plena. Né? Por quê? Porque, nesse caso, a vacinação permitiu achatar a curva, então diminuiu a probabilidade de contágio, aumentou o número de pessoas que saíram
livres da contaminação. Tá? E aqui me parece que eu acredito que esteja tudo explicado. O que eu posso fazer é convidá-los todos a entrarem no GitHub JLCOM Epidemia, tá? Baixarem o pacote, instalarem, e ali é mais ou menos fácil de instalar, já expliquei, ali está explicado no README dentro do diretório, né? E possam tocar para fazer as suas próprias simulações, fazer suas próprias experiências e verificar o que acontece e daí possivelmente aprender alguma coisa no que diz respeito à epidemia e sua evolução. Eu aprendi muito. Tá? Eu rodei muitas vezes com vários valores de parâmetros, fiz várias simulações, é muito fácil e é relativamente rápido, adotando o número da população de indivíduos um número pequeno, 1.000, 2.000, 5.000, que seja. Tá? Eu aprendi muito, aprendi muita coisa, e eu quero compartilhar com vocês e espero que vocês também tenham a sorte de aprender com esse pacote, com esse aplicativo que eu desenvolvi. Eu desenvolvi para mim, eu desenvolvi imaginando que essas simulações poderiam me ensinar alguma coisa a respeito de epidemias. Tive sucesso, fui feliz com a coisa e com a ajuda, evidentemente, do Guido e da Pamela, que meu filho e a mulher dele, que são estatísticos, me deram grandes dicas, fizeram análises, fizeram críticas no aplicativo, que ainda não é completo, evidentemente tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa para ser melhorada, né? Mas como eu sou um desenvolvedor amador, eu não chego aos pés de aplicativos aí profissionais rodando por aí. No entanto, me trouxe muita satisfação e me ensinou muito. E eu espero que isso seja com vocês também. Então, obrigado e até mais. Nos próximos vídeos, se houver, eu vou discutir situações particulares de outras epidemias que não o coronavírus, pragas e coisas daquilo que pode ser feito com o aplicativo, tá bom? Se eu achar interessante, se eu achar algum resultado interessante, então eu vou compartilhar com vocês nos vídeos do meu canal Simula, Computador Simula, canal do YouTube, tá bom? Então, muito obrigado e até lá.